Olá, estamos nós de volta aqui ao segundo vídeo, né? É o segundo vídeo desse capítulo 6 da revista As Promessas de Deus, né? As Promessas de Deus de Cura Divina. Nós vamos para o segundo tópico, que é a sequência daquele primeiro. Muito obrigado por estar aqui de novo comigo, né? E nós vamos estudar esse tópico: origem e consequência das doenças no mundo, né? Eu acho que é muito importante, me afastar aqui um pouco mais. Eu acho muito importante nós compreendermos a origem e a consequência das doenças no mundo, viu? Aqui pode ser coisa muito detalhada que a gente vai compreender. Vamos prosseguir com a leitura, tá certo? A origem e as consequências, vou botar aqui a revista, né? Dá para acompanhar? Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentados no primeiro tópico, a doutrina bíblica de cura divina tem como a base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Eita, meu Deus do céu! É muito grave aqui, viu? O que eu vou falar aqui é delicado, né? Porque a gente tem que ter certo cuidado quando vai falar certas coisas. Por exemplo, a origem da doença vem do pecado. Tá errado? Não. Tá certo porque nós encontramos essa explicação nas palavras do livro do Evangelho de Mateus, que o pecado traz doença, né? Mas ele cita aqui, por exemplo, a origem das doenças como sendo o pecado lá de Gênesis capítulo 3. A desobediência do casal Adão e Eva quando comeram do fruto do pecado. E dali começou a acompanhar o sofrimento e a morte. Bem, eu acho assim, vamos botar um pingo no i, tá certo? Você crente, preste bem atenção. Isso exige de nós uma leitura cuidadosa, com atenção muito grande quando for ler, né, o livro de Gênesis, tá bem? Preste bem atenção. Mas aparentemente, eu não vejo informações que havia doenças antes do dilúvio. O pecado de Adão e Eva não trouxe, aparentemente, não há informações de doenças. Adão e Eva e seus descendentes, até o dilúvio, aparentemente não sofreu de doença. Aí você pergunta assim, então sofreu de quê, irmão Jorge? Sofreu de quê? Ele sofreu do quê? Havia um sofrimento. Por exemplo, a terra, ela não dava o alimento. Plantava, às vezes dava errado. Então havia dificuldades para a terra produzir alimento. E as pessoas precisavam de alimento. É claro que se não comesse bem, ficava doente. Mas não há relato de que havia doença, havia sofrimento por carência de alimento. Havia violência, porque uns tinham mais, outros tinham menos. Ainda tinha aqueles que cobravam impostos, roubando, né? Tirando excessivamente, empobrecendo as pessoas, fazendo as pessoas trabalhar demais, igual hoje, o sistema de hoje. Sabe lá, o sistema de hoje não é uma cópia do passado, né? Antes do dilúvio, uso da violência. Havia violência, roubo e violência por comida,
ou por coisas preciosas. Então eu estou trazendo com muita honestidade aqui. Doença, sim, não se fala muito depois do dilúvio. Não, antes do dilúvio. Agora, depois do dilúvio, que a vida foi diminuindo, né? Foi diminuindo. Aí sim a doença começou a aparecer, né? A gente tem conhecimento da pessoa mais jovem que morreu, pelo que se sabe, né? Foi Enoque, 365 anos. O mais velho foi Matusalém, 900 e poucos anos, tá bom? Tá certo? Então teve assim, o pecado trouxe doenças, consequências, mas mais depois do dilúvio, do que antes do dilúvio. No dilúvio, antes do dilúvio, havia sofrimento, havia malícia, havia maldade, pode ser que havia doença, mas não se fala aqui, né? Quais são, né? Vamos ver a consequência do advento da doença. Vamos ver aqui. Parágrafo 2. Consequência do advento da doença. Está aqui, ó. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento da doença, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pelas suas robustez, chegar a 80 anos. O melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O fato é que, com o pecado e o advento da doença, o ser humano deve ter o tempo de sua vida diminuída. Muito bem, eu espero que deu para acompanhar, que eu não vi como é que está aí. Mas ele cita aqui a diminuição da vida do homem, né? Veja, nós temos aqui um homem que viveu 969 anos, né? E depois foi diminuindo, né? 930 anos, Adão viveu. Sete 912, Enoque 905. Então esses homens viveram muitos anos. Mas próximo ao dilúvio, Deus falou que a vida duraria 120 anos. Acredita-se que 120 anos foi o tempo que levou para Noé preparar, construir a arca, mais ou menos assim uns 100 anos, né? A Noé provavelmente começou a construção da arca com uns 500 anos e entrou na arca com 600 anos. Isso aqui é o que está relato na Bíblia, né? Aí, então foi 100 anos de construção. Depois, Deus diminuiu a vida do homem. Aí nós temos o Salmo 90, Salmo 90, que Deus, pela sua ira, diminuiu 10 vezes a vida do homem. Então hoje, você que está com 60 anos, você tem uma força física, uma força mental, que seria o equivalente a se você vivesse naquele período, há 600 anos. Então você ultrapassaria, o nosso corpo teria condições. Então por esse motivo eu acredito que antes do dilúvio havia sim mais saúde, menos doença, talvez nem existisse doença. Mas hoje em dia, né, 10 vezes diminuiu a vida do homem, hoje o homem vive menos. Ora, existe aí pessoas que não acreditam que antes do dilúvio os homens viviam tanto assim. A pergunta é, nós pode acreditar nele? Eles não acreditam porque eu nunca vivi isso tudo. 200 anos. Para nós 200 anos é muito, né?
O Brasil tem 500 anos, com muita coisa aconteceu de lá para cá, muitas maldades, perversidade, extermínio de índio, né? Muitas coisas mal, 300 anos de escravidão dos negros no Brasil, quer dizer, muita coisa ruim aconteceu em 300 anos, 500 anos. Para nós isso é muito, mas naquele tempo, 300 anos era a vida de um jovem, 500 anos era a vida de Noé, né? Então é difícil a pessoa acreditar. Irmão Jorge, é possível mesmo que o homem tenha vivido tanto? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Nós temos tartaruga que vive 200 anos, 200 tartaruga, 200 anos, árvore de 3.000 anos, 3.000 anos. E o homem que é mais importante não pode viver tanto assim? Pode. Mas a Bíblia é clara que Deus castigou o homem e reduziu a vida do homem. Então você vê que a questão de viver mais ou de viver menos está inteiramente ligado em Deus querer que a pessoa viva. Deus querer, Ele dá vida e dá saúde à pessoa. A pessoa menos adoece, ou se adoece, não causa-lhe a morte prematura, né? Vamos continuar aqui. A proliferação de doença, né? Parágrafo 3. Onde é que está? A proliferação de doenças. Aqui. Dá para acompanhar? Pronto. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências. A física, a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, diabetes, câncer, entre outras que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos de demência. Essas e outras doenças afetam muito de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsa promessa de cura e por isso não procuram ajuda médica. O que podemos ser tratados acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Por isso não é incompatível orar por cura e também ao mesmo tempo buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Espírito Santo. Olha, aqui nesse estudo, ele coloca assim em xeque a questão assim: eu creio em Jesus, sei que ele pode me curar. Eu não vou para médico. Eu não vou procurar médico, né? Tá certo, irmão Jorge, não procurar médico? Eu vou dizer com toda sinceridade, não tá certo. Você pode procurar médico? Sim, pode e deve, né? Se você tiver a oportunidade de chegar até um médico, parabéns, ele vai lhe ajudar. Porque o médico, ele estuda o corpo humano, o médico estuda a saúde humana, os médicos sabem como funciona o corpo humano, né? Então eu quero dizer que muito mais ele tem para nos ensinar. Mas agora, você deve tomar cuidado. Por quê? Porque você deve tomar cuidado com os médicos de hoje, né? Os médicos de hoje parece que não estudaram muito não, viu? A única coisa que eles estudam, qual é o remédio para o teu problema. Qual é o remédio químico para o teu problema. Então, quando você chega lá, muitas vezes, esses médicos, não estou falando todos, eles vão logo receitando médico, remédio, olha aqui a caneta, ó. Você toma um remédio, aí você vai no médico, mais um, aí outro vai no outro, mais um, aí que você tem... Às vezes tira isso, coloca isso, aí você vai misturando no seu corpo muita química. Aqui está o problema, muita química. E essa química, ela faz mal ao seu corpo humano, tá bem? Ela tem uma cura para uma doença, mas tem os seus efeitos colaterais. Então, muito cuidado, né? Na minha época de criança, eu estou com
mais de 50 anos, lá quando eu tinha 10 anos, a minha mãe levava-me para o médico. Naquele tempo, ali sim era médico. Ele dizia, olha, mãezinha, dê esse chá. Mãezinha, não dê esse tipo de comida para ele, esse legume. Ele dava um tipo de alimento que fazia bem à saúde humana. Hoje você vai ao médico e não fala em alimento, ele fala só, não coma pão, não coma isso, mas no dia assim, coma verdura, coma tomate, coma cebola, coma abacate. Então, todo você observar que naquele tempo os médicos eles cuidavam da saúde humana, eram desprovidos de muitas medicações que tem hoje, mas eles eram providos de conhecimento de alimentos que faz bem à saúde, né? E eles ali detonavam mesmo, botavam as crianças para comer o que não queria, né? Aqui vai a minha homenagem a esses grandes médicos que já estão sepultados ou aposentados, né? Então não é errado você procurar médico, mas seja cuidadoso, tá bem? Porque infelizmente, e a própria Bíblia também registra, a gente vai ver aqui, a própria Bíblia registra, existe a indústria farmacêutica, né? Que ela quer vender e criar em você dependência de medicações. Então você tem que avaliar se isso é correto ou não, né? Porque às vezes a pessoa vai tomar um remédio, não, isso aqui você tomar a vida toda. E nem é preciso tomar a vida toda. Às vezes outras coisas poderiam resolver. Por isso é bom procurar 1, 2, 3 médicos, tá certo? Para saber qual a opinião de uma opinião pode mudar de um para outro, tá certo? Então a Bíblia ela não diz que é errado você procurar médico, mas seja cuidadoso, para que não seja você se torne um escravo de medicação, né? Eu fui à casa de um pastor que prega Jesus, prega que Jesus cura. Cheguei lá na casa do pobre para nosso pastor. Algum pastor está escutando o que eu estou falando. Aí ele me levou no quarto dele lá para ver uma cama para consertar. E a bancada dele estava lotada de remédio. Meu irmão, era pilhas e pilhas de remédio. E o pobre, coitado do nosso pastor, era muito forte, muito forte. E a gente pensava que era aquele robustez do corpo dele, pensava que era energia, né? Mas ele vivia tendo tonteira. Uma vez eu vi ele se segurar na parede porque deu uma zoeira na cabeça, quase ele cai. Mas o que é tudo aquilo? É medicação. Muita medicação. Dinheiro não faltava para comprar. E acesso a médico também não faltava. Sabe? Então eu acho que tem que tomar cuidado, né? Tá certo? Eu sou daqueles que diz assim. Eu estudei também a questão do corpo humano, né? E eu percebi que o corpo humano ele tem condições de se regenerar e condições de se consertar. Toda noite quando você vai dormir, que você para dormir, o seu corpo vai trabalhar. Você dorme, mas o seu corpo vai trabalhar. Vai consertar, vai reparar, vai restaurar, vai eliminar a doença enquanto você dorme. O seu corpo faz isso, né? Então, se seu corpo não tiver nenhuma influência química, ele vai poder enxergar direitinho os seus problemas e vai resolver seus problemas. Mas se você dopar ele com muita medicação, ele não vai ter força, energia, nem enxergar o problema que você tem. Ele vai atacar um, pensa que é um, quando não é outro. Daqui a pouco ele está atacando ele mesmo. Ele mesmo está se destruindo, o próprio corpo está se matando. Porque está todo confuso. O nosso corpo ele enxerga através de hormônios. Então, quando você vai dormir, esses hormônios entram em operação para dizer ao cérebro, o problema está lá no rim, tem um problema lá no intestino, tem um problema não sei o que. Quanto mais puro for seu corpo, quanto mais saudável ele for, melhor ele faz os reparos, né? Ou caso ele tenha uma infecção,
Ele vai conseguir resolver o problema dele, né? Então isso aqui requer uma outra aula, mas eu quero dizer para vocês que isso é verdade. Faça um estudo que o nosso corpo, quanto mais puro for seu sangue, quanto menos tóxico ele tiver, menos química, menos droga, mais eficiente ele é. Tá? Eu quero relatar também aqui que isso também é muito difícil você dizer para uma pessoa, olha, às vezes você vê que a pessoa está exagerando na medicação, tomando demais, aí você diz assim para a pessoa, olha, dá um tempinho aí, vai devagar, diminua aí a sua medicação, para que seu corpo se recupere. É muito difícil você falar assim. Se dá um problema ao contrário, puxa vida, o irmão falou e parei, foi pior. E realmente, se você parar uma medicação bruscamente, haverá um efeito colateral. Aí eu fui dizer para uma irmã que estava tomando medicações hormonais, né? E ela era inchada. Eu aconselhei ela experimentar, ficar uns 3, 4 dias sem a medicação, né? Só para experimentar, se der problema retorna de novo, né? Aí, mas eu sabia que, eu disse a ela também, você talvez sinta um efeito no primeiro e segundo dia, né? Você vai sentir assim a carência, mas depois vamos ver como é que o corpo reage. E ela fez, aí o resultado. O resultado foi que ela se desintoxicou, o corpo voltou a funcionar, ela desinchou, tá bem? E ela ficou com o corpo saudável, ficou com a mente melhor, ela ficou com maior disposição, porque tinha uma coisa fazendo mal a ela, que era a química, né? A química excessiva, de anos que ela vinha tomava aquela medicação, né? Não sei se funciona em todos, mas a lógica é essa, quanto mais puro for o corpo, mais capaz ele é de se resolver seus problemas, né? De sarar a si mesmo, tá certo? Vamos prosseguir o nosso estudo. Nós estamos aonde? Parágrafo 2, a proliferação de doença, né? Aí nós temos hoje em dia muitos problemas como Alzheimer, né? Demência. Nós temos esses problemas que está acontecendo hoje. Tudo tem saída. Então eu não nego assim que você deve buscar ajuda de médicos, né? Não pode abandoná-lo. Vamos agora para o terceiro tópico. Jesus Cristo cura sim, tá certo? Terceiro tópico. Jesus Cristo cura sim, tá aqui, ó. A cura divina faz parte do plano de Deus, tá certo? Desde a cura divina, desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto de Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que, depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas, né? Aqui eu trouxe agora atenção aquilo que eu vinha falando desde o começo, né? E aí, inclusive eu recomendo a gente ler, né? Êxodo 15 e 26. Nós vamos ler para poder nós comentar. Pois bem, Êxodo 15 e 26, está aqui a Bíblia Sagrada. Eu vou ler e diz assim: E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ai, meu Deus do céu!
olha só o que está falando aqui. A gente fala que nós temos doenças mediante o pecado de Adão e Eva, após o dilúvio, a queda, a inclinação da vida da pessoa. E eu falei para os irmãos que o nosso corpo, quando ele é limpo de químicas, ele tem poder de se regenerar, né? Agora você vai e pega um texto desse aqui, que Deus fala muito bem, ó. Eu pus sobre o Egito doenças. Está aqui. Eu pus. Ele diz assim: se ouvirdes a minha voz, tá? Né? Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, os ouvidos aos mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Ai, meu Deus do céu. Então aí você vê que não ouvir os mandamentos de Deus, não ouvir suas leis, suas palavras, não estudar elas, doenças podem vir sobre nós. E Deus faz questão de botar, quando ele percebe que nós estamos desviando do seu caminho. Então aqui já dá outra visão da coisa, né? Qual é a causa muitas vezes das nossas doenças? Hein? A desobediência. A desobediência. O pecado já está em nós. Fomos perdoados, mas está em nós ainda. Mas quando estamos desobedientes, nosso corpo enfraquece. Existe uma relação entre você obedecer às leis de Deus, ouvir elas. As leis de Deus não são só ordens. As leis de Deus são espirituais. Nelas tem uma vida espiritual. Quando você estuda as leis de Deus, ela tem um dinamismo, um aspiral elevado, que você se sara. As leis de Deus não é só para decorar, saber o que é pecado, o que não é pecado. A lei de Deus é para ser estudada, para ser compreendida, tá certo? Não matarás. Não matar, tá certo, não matar. Mas quando você vai lá, não matar, não matar. O que é esse não matar? Não ter ódio, não ter raiva, não ter ira, né? Ser mais perdoador, perdoar seu irmão, perdoar sua irmã, né? Porque quando você tem ódio, mágoa, ressentimento, aí você desestrutura a sua saúde. Começa a desenvolver doenças cardíacas, respiratórias, provenientes disso. Então, meditar na palavra de Deus, meditar no que ela diz, né? Não matarás, mas vai entender o que é não matar. Aí você vai acabar desenvolvendo saúde para o seu corpo, que a palavra de Deus é vida. E se nós obedecermos o que ele diz, como ele diz aqui, ou com atenção, com estudo, olha que a importância da escola bíblica. Olha a importância de estar na escola junto com o seu professor, com seus irmãos, para discutir, analisar, um troca-vai, um troca-vem. Você desenvolve a sua mentalidade, sua espiritualidade, você vai ouvir a voz de Deus, você vai entender seus mandamentos. E ele diz aqui: nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Então, muitas vezes as enfermidades vêm sobre nós porque Deus coloca. Enfermidades. Tem enfermidade que Deus coloca, né? As doenças. Ele diz: prolongarei os teus dias. Então você vai ter saúde muito longa, uma vida longa, porque obedece os mandamentos. Isso é prático. Então, ainda que você adoeça, que é o caso de Jó, que ficou gravemente doente, mas Deus o sarou, porque ele continuou na sua lealdade a Deus, continuou na sua obediência a Deus, e o Deus o restaurou, né? Então, aí você vai ver aí, enfermidade, desobediência, obediência, conhecimento, estudo da palavra de Deus é que dá vida eterna. Você vê que deu uma virada agora, né? Esse estudo aqui. E tem mais. E tem mais. É que eu não vou falar aqui agora. Tem mais uma coisa aqui que está falando, que não falou aqui. Mas ele está dizendo: obedecendo meus mandamentos, não deixarei, sararei, se obedecer os meus mandamentos.
E essa revista aqui, ela tem uma deficiência. Que, irmão Jorge? Existe aqui uma deficiência nessa revista. Qual é? Você vai ver. Quando eu chegar no terceiro tópico aqui, eu comento qual é, tá bom? Vamos para Peraí. Jesus cura. Vamos ver, você vai entender aqui. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Né? Vem aqui para cima, tá? Hebreus 13:8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. E o Jesus que curou o cego de Jericó, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano em sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Amém? Olha, meus irmãos, aqui nós vamos ver um fato muito importante. Né? Jesus cura sim, não há dúvida, ele cura. Eu tenho certeza que fui curado também. Então ele cura sim, mas aqui trouxe um problema. Qual é? Ele curou o cego de Jericó, cego de nascença. Pessoas que não andavam com as pernas tortas, desentortou a perna, fez a pessoa andar, fez a pessoa jogar a muleta. Então não se trata de uma doença simples, um resfriado, uma bronquite. Não, estamos falando de doenças graves, a cegueira, né, de nascença, né, o surdo, o mudo, né, o aleijado. São coisas bem fortes, bem pesadas. A gente não vê hoje em dia a cura dessa forma, né? A gente vê pessoas que andam de muleta e largam a muleta, a gente vê, mas que antes andavam normal, aí ficam curadas. Pessoas que andam de cadeira de roda, se levantam, e a gente vê. Mas aquela pessoa que tem paralisia infantil, né? Aí já não se vê. Não se vê. Não se vê. Mas Jesus fazia. Aí entra o poder divino mesmo, poder de restauração. Cura totalmente, né? Ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou mortos. A gente vê casos de pessoas que até morrem para a medicina e voltam a viver. Há registro, sim. Há registro. Isso é um milagre que Jesus faz hoje, né? Tá certo? Então isso continua acontecendo. Vamos ver o terceiro tópico. Irmão Jorge, o que é o assunto que você queria dizer? Daqui a pouco. Vamos ver esse terceiro tópico. O terceiro parágrafo. Diz assim: o que podemos fazer para receber a cura divina? É aqui que eu vou falar. Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que ore por nós, unge-nos com azeite. Não deixemos de preservar a fé, na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina, receber, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Olha só, aqui está o ponto mais importante e onde eu vou destacar a deficiência, uma pequena, e eu acho grande também, deficiência da revista, tá bem? Ela não está falando nada errado, mas tem algo que ela deixou de falar. E o que é? Por exemplo, o que podemos fazer para receber a cura divina?
Jesus pode curar, é preciso confiar no poder do Senhor Jesus. Primeiro, confiar no poder de Jesus Cristo. Também, ao líder da igreja, quando tem alguém doente, chama os pastores para orar por nós, tá certo? Tiago 5, 14 a 16, nós vimos da pouco. Bom, ter tempo de oração, fazer oração a Deus, tá? E finalmente ele diz, não deixe de procurar o médico. Não deixe de procurar o médico, vai procurar o médico. Mas olha, eu vou falar aqui uma experiência minha, e é justamente a deficiência que falou. Nós vimos aqui um texto bem claro, de Êxodo 15, foi? Foi. Tá vendo aqui, ó, Êxodo 15, 26, que Deus põe a doença, e Deus tira. E Deus coloca ali, se você ouvir a minha voz, e atentar seu ouvido para minhas leis, meus mandamentos, cumprir, guardar no teu coração, tem que estar aqui dentro. A voz de Deus, a palavra de Deus, né, o que ele diz, tem que estar aqui dentro. Tem que ir para cá, para a cabeça. Tem que pensar o que ele pensa. Então haverá luz dentro do teu corpo e as doenças e enfermidades sairão. Né? Eu estou aqui com uma tosse, mas eu creio em Jesus Cristo que eu vou ficar curado. Né? Eu desconfio que essa tosse seja uma alergia. Algum produto químico. Que talvez eu tenha me exposto. Né? Mas vai ficar bom. Isso aí é uma reação do corpo. Bom, mas aqui ele diz também, se ouvir a minha voz, dentro das leis de Deus, dentro da voz de Deus, existem leis de Deus sobre alimentos. Existem leis de Deus sobre alimentos. Não comer sangue, não comer animais sacrificados a ídolos, a imagens, né? Por exemplo, alimentos oferecidos em festas pagãs, que a gente considera, são alimentos oferecidos a deuses. Deus diz não deve comer, mas tem uns que dizem, não, eu vou orar e abençoar e pode comer. Aí começa a doença. Não, porque estou com fome. Sua fome é maior do que a vontade de obedecer a Deus? Não, mas uma vez que eu orar e abençoar e Deus santifica, não é bem assim não. Não é bem assim não, não faça isso não. Se Deus diz não coma comida oferecidas a ídolo, não coma. Não coma. Tem animais que Deus diz que deve comer e não deve comer. Animais de pata rachada, um porco, por exemplo, não se pode comer. Está na Bíblia. Não pode se comer porco. Ah, mas é só os adventistas que não comem porco. Mas você é cristão, se você quiser, não pode se comer porco também, porque está na Bíblia. Ah, mas isso aí foi antes da lei. Aí que está a burrice. Por quê? Se Deus disse, ouvide a minha voz, obedecer meus mandamentos, que inclui o alimento, eu sararei. Mas aí vem um cego aí que diz, não, porque a lei, acabou a lei. Aí quer dizer, desmoraliza até a palavra de Deus. Será que Deus não sabe que o alimento faz bem e faz mal à pessoa? Deus sabe. Mas você é teimoso. Eu vi criança aqui próximo do mar, de Fortaleza, Ceará, na região do Cumbuco, eu vi crianças comer lagostas. E eu vi bolotas nascer no corpo daquela, aquilo ali era intoxicação. A lagosta havia uma reação no corpo da criança. Enchia de bolotas o corpinho dela, né? O corpo lutando para se livrar da toxina da lagosta, tá vendo? E Deus diz, não coma certos animais, não coma certos animais. Não coma certos animais, mas você quer comer, porque não, eu posso comer, porque aí você vai ter doenças. Então esse foi um ponto aqui que eu achei. Que Deus criou leis sobre animais. Animais limpos e animais impuros. E quando Deus criou o animal impuro, criou o animal impuro. Até hoje continua sendo impuro. Ah, mas Cristo, o fim da lei, aquela coisa e tal. Ou até cita aquele texto de Pedro, quando Pedro estava com fome, aí veio um anjo, desceu com um lençol cheio de animais impuros. E aí o anjo disse para Pedro, abate e come, Pedro. Aí Pedro, não, senhor, desde criança eu nunca comi, obedecendo a lei de Deus, é claro. Eu nunca comi esses animais. Aí o anjo disse para ele assim, não chame de impuro aquilo que Deus santificou.
Aí por causa disso quer dizer que você pode comer? Diz a Bíblia que ele acordou na hora. Ele nem comeu. Ali foi um sonho, uma revelação que Deus estava dando para ele, numa linguagem que ele pudesse compreender, que pessoas das nações seriam enxertadas na oliveira, né? Na oliveira santa. E foi a conversão de Cornélio, um romano, na igreja de Cristo, que era para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Agora Deus estava juntando gente das nações para se tornar membros da igreja de Cristo. Então, essas pessoas das nações eram comparadas a animais impuros para os judeus. E eles nem gostavam de entrar na casa do estrangeiro. Eles consideravam impuro entrar na casa do estrangeiro. Mas Deus disse assim: eu estou santificando eles. Eles estão aceitando Jesus. Porque os da casa de Israel estavam rejeitando Jesus. Aí Jesus abriu a porta para os estrangeiros. Foi por isso que cresceu o movimento iniciado em Jerusalém para as nações, para vários países do mundo, para estrangeiros, porque os de casa rejeitaram. Então isso foi ruim para ele e foi bom para os estrangeiros, né? Então todos os animais impuros, que eram as nações, praticando muita coisa errada, estariam sendo santificados. Agora poderiam aprender a palavra de Deus, obedecer, seguir seu caminho. Então esse texto do livro de Atos, sobre a visão do lençol, não significa que você pode comer qualquer alimento. Porque me perdoe me dizer, quem criou os animais foi Deus. E se Deus disse que esse animal não é bom para comer, não coma. Ah, mas eu gosto. Desobedeça a Deus. Depois fica aí nascendo tumor, inflamação, infecção, e não sabe por quê, né? E no antigo Israel havia desobediência demais, havia falta de conhecimento demais nos dias de Jesus. O povo não tinha muita instrução, não sabia muito, viviam para trabalhar, para pagar uns impostos para César, né? Para Roma. Então o povo vivia trabalhando, não tinha tempo nem para aprender. Tinha o Shabat, eles guardavam o Shabat, mas não tinham, estavam cansados, estourados, não tinha assim mente para aprender. Aí adoeciam. Aí chegou Jesus ensinando a praticar a fé de uma forma que dá resultado. E isso trouxe cura para aquele povo, né? Então pronto, está aqui a explicação, um ponto em que esta revista não considera as leis de Deus sobre os alimentos. Aqui está um ponto de saúde, tá? Visite as congregações dos judeus que praticam a fé dos alimentos. Eles têm uma vida mais saudável, eles têm uma vida mais longa, eles não vivem doentes. Visite as igrejas adventistas do sétimo dia, que são nossos irmãos em Cristo, que obedecem a Jesus. Visite eles, são as pessoas com mais saúde, têm um organismo mais puro, porque eles obedecem à lei dos alimentos. E sem contar a história do Daniel e os 3 jovens que não comeram a comida do rei e foram abençoados porque obedeceram às leis de Deus. Isso tudo foi jogado fora. E a minha experiência de cura foi quando eu mudei a minha maneira de alimentar, obedecendo às leis de Deus, dos alimentos, foi que eu me curei de uma doença que não parecia que nunca mais ia desaparecer. Eu tinha uma doença estomacal, acho que é uma úlcera, não parava e era remédio, mais de 1 ano tomando remédio caro. E eu ficando doente. Decidi obedecer à lei de Deus na história de Daniel e não fiquei curado. É aquela questão, tem gente que fala, não, mas a lei acabou. Olha, não escute essas pessoas. Não escute essas pessoas. Escute a Deus, escute a Bíblia. Cada palavra de Deus tem importância, tem valor. Essas pessoas fazem desvalorizar a Bíblia.
Pode ser teólogo, você desmoraliza a Bíblia quando desqualifica um texto da Bíblia. Entendeu? A sua palavra não vale mais do que a Bíblia. A Bíblia vale mais. Viu? Você não dá vida eterna para ninguém, nem para você. Tá? Você precisa de Deus. Deve confiar no que ela diz, no que está escrito. Palavra por palavra, letra por letra, assim como o Senhor Jesus disse. Nenhum traço, nenhum tio deve ser arrancado da Bíblia Sagrada. Amém? Ah, Cristo é o fim da lei. Bobagem. Vai entender, vai estudar. Aí você vai poder falar. Cristo é o fim da lei. Ou seja, a lei, a finalidade dela é Cristo. Toda lei aponta para Jesus. Jesus é o fim da lei. Toda lei vai para ele. Viu? Está escrito na Bíblia. Não é que acabou. As leis de Deus não parou. Elas continuam ativas. Amém? Vamos sarar as igrejas. As igrejas estão doentes. Muitas igrejas cristãs estão doentes, perecendo. Enfermidades igual aquela da mulher de 12 anos do fluxo de sangue. Tá certo? Bom, vamos terminar essa leitura aqui. Eu estou aonde? De repente sai da página aqui. Pô, conclusão. Vamos para a conclusão para encerrar aqui. Já estamos com 46 minutos. Obrigado pela paciência aí. Já vamos terminar o nosso estudo aqui. Diz assim. Conclusão, né? Nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante salvação e cura divina. Pelo nome de Jesus Cristo podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. Nosso Senhor não mudou. Ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade, fé, perseverança, confiando que Ele é poderoso para sarar a enfermidade do seu povo. Jesus Cristo cura assim. É engraçado que ele diz aqui, Jesus Cristo não mudou. O nosso Senhor não mudou. A palavra de Deus não mudou. Mas desobedece algumas palavras de Deus para o seu próprio falar. Então tem que entender as coisas, irmão. Não pode ser assim não. Encerrando aqui. O que a profecia de Isaías 53 apresenta é que Jesus foi pregado na cruz do Calvário e através dele nós recebemos a redenção. Aí diz mais, como o evangelista Mateus se refere ao episódio que Jesus curou a enfermidade de Mateus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele levou nossas doenças. O que aconteceu com consequência do pecado? A diminuição da vida humana, né? E surgimento de doenças. Existe uma das principais consequências do pecado eu já falei, a diminuição da vida humana. Cite alguns exemplos bíblicos que devemos acompanhar nossa vida, experiência e tal. Aí, confiar no poder de Jesus, pedir aos pastores que orem por nós, obedecer às leis de Deus, inclusive de alimentos. Veja mais sobre as leis de Deus, sobre alimentos, e eu tenho certeza que você vai ter saúde, né? Então veja que o irmão Jorge estuda a revista da Assembleia de Deus, né, que nós estamos aqui, esse trimestre, as promessas de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que por mais que eu estude esse estudo aqui, eu não estou inventando nada. Eu fiz estudo da Bíblia hebraica, tá? Da Bíblia hebraica, o meu estudo não é muito grande, né? Mas faz já uns anos que eu estudo a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, o hebraico, né? Profundamente, né? Então, eu entendo agora mais a mentalidade judaica do que eu era antes. Eu era mais leigo, né? Eu entendo. Nunca abandonei o Senhor Jesus, continuo me apegando ao Senhor Jesus. Mais ainda, tudo que eu aprendi de Jesus em hebraico, tudo que eu aprendi da Bíblia, de Deus em hebraico, me fez me unir mais a Jesus Cristo, mais ainda. Então, de uma forma que eu posso falar para os dois lados, para o lado dos cristãos, para o lado dos judeus. E posso trazer o que está nos fazendo se afastar deles e o que está fazendo eles se afastar de nós. Qual é o objetivo? É nos unir, é nos tornarmos um, tá bem?
Então, muito obrigado por ter assistido essa mensagem, né? Já estamos com 50 minutos. Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, né? Que essa mensagem possa ajudar a todos, tá certo? Deus cura nossos males da alma, do espírito, tudo nós vamos continuar aprendendo. Nós temos próximo estudo, agora domingo será o capítulo 7, né? Capítulo 7, nós estudamos cura assim, promessas de um coração novo, né? Vamos aprender esse assunto sobre o coração novo. Esse estudo vai ser no dia 17 de novembro, né? 17, hoje é 15, estou colocando no ar ainda hoje, se Deus quiser, essa mensagem. E vou gravar esse aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e uma boa noite.